Bem-vindos, sou o Tenente Coronel Jefferson e eu estou aqui a apresentar aos senhores o nosso artigo que trata sobre a proposta de um framework para o desenvolvimento integrado de sistemas de defesa de alta complexidade tecnológica. Bom, o mercado de defesa ele difere do mercado tradicional em dois pontos bem marcantes. Primeiro, porque ele é um mercado quase monopsonístico, isso é, depende basicamente do governo como seu cliente, como comprador. E esses clientes militares eles demandam por soluções tecnológicas exclusivas, diferentemente do mercado civil, né, que é onde você tem uma grande volatilidade, um grande número de clientes. No mercado de defesa, você, como tem basicamente um cliente, eles dependem, né, possuem necessidades muito específicas para realmente atender suas demandas, né, na área operacional. Aí se força que a indústria ela desenvolva algo muito customizado para eles. Então, a indústria de defesa ela tem grande dependência dos gestores governamentais de defesa. Uma para manter a lucratividade, a estabilidade financeira e a permanência do negócio, e porque eles são capazes, esses gestores, eles têm a capacidade de definir a agenda de inovação na área de defesa. E todo esse imbróglio desse tipo de mercado, essa capacidade de inovação, faz com que o Brasil ainda careça de avanços na gestão de desenvolvimento e produção de sistemas de defesa. Então, para resolver essa questão dessa falta de evolução, né, é entendido que os processos de obtenção de defesa eles devem contemplar, né, uma adequada estratégia de desenvolvimento do sistema de defesa e eles têm que buscar entender quais são os objetivos comuns, tanto da área militar, dos operacionais, qual a necessidade de desenvolvimento das suas soluções técnicas, quanto quais são os objetivos estratégicos das empresas para que haja sustentabilidade na indústria de defesa. E para lidar com esse problema, dessa falta desse avanço, né, nessas metodologias que existem no Brasil na área de desenvolvimento de sistema de defesa, né, como que nós podemos lidar com isso? Então, desenvolvendo, né, processos de gestão do ciclo de vida, por meio do desenvolvimento integrado de produtos e processos, o IPPD, e desenvolvendo, né, metodologias para as equipes de desenvolvimento de produtos integrados, a IPDT. Utilizando essas metodologias, nós temos condições de avançar nisso. Então, é isso que esse trabalho se propõe. Então, esse trabalho, né, propõe, né, apresentar um framework de IPPD para o desenvolvimento de sistemas de alta complexidade tecnológica, né, que são voltados para os programas de obtenção, seja eles do Ministério da Defesa ou das demais Forças Armadas. As obtenções de defesa elas estão inseridas dentro do que nós chamamos de ciclo de vida de sistemas. Então, o ciclo de vida de sistemas ele utiliza as metodologias da engenharia de sistemas para se desenvolver, para organizar o ciclo de vida. Então, nós temos diversas organizações que normatizam o ciclo de vida. Então, nós temos a ISO, que ela é o grande framework que serve de base para as outras organizações. Então, a gente vê que a OTAN ela se baseou na ISO, na 15288, o Ministério de Defesa, por conseguinte, tem se baseado na OTAN para desenvolver seu próprio ciclo de vida, e o Exército Brasileiro está se adaptando ao ciclo proposto pelo Ministério da Defesa. E nós temos o DoD, né, dos Estados Unidos, que ele, em contrapartida, ele faz seu próprio ciclo de obtenção de sistemas de defesa, ele faz o seu próprio ciclo, realmente é um pouco diferente dos demais, mas no contexto ele utiliza os mesmos conceitos. Então ele tem uma fase basicamente de conceitual, né, uma base de desenvolvimento, a de produção, utilização e suporte, e uma parte de descarga que é o desfazimento. Basicamente, quando nós estamos falando aqui do Exército Brasileiro, nós temos a fase aqui de obtenção, é onde o nosso trabalho se encaixa, já inserido dentro da fase de obtenção, que seria dentro onde está o desenvolvimento das soluções. E o ciclo de vida ele tem um chamado processo de gestão do ciclo de vida. Então, o ciclo de vida, onde se tem a parte de conceito, desenvolvimento, né, parte de produção, utilização, suporte, descarte. Para rodar esse ciclo aqui, existem ferramentas de gestão do ciclo de vida. E essas ferramentas de gestão, nós basicamente temos 4 ferramentas, que é a gestão de dados,
né, o gerenciamento de fluxo de trabalho, a parte de gerenciamento de projetos e a gestão de integração de aplicativos. São as ferramentas de software que ajudam tanto na fase de gestão de dados, quanto na parte do fluxo de trabalho de coordenação, fluxogramas, né? E a parte de gerenciamento de projetos. São todos esse conjunto de ferramentas, né, que auxiliam a questão da parte de projetos ou até a parte lá de suporte. Estão aqui relacionadas à questão de gerenciamento de aplicativos. Bom, apresentados o ciclo de vida e o processo de gestão do ciclo de vida, então nós temos aqui agora a proposta do nosso framework de IPPD para SD. Neste framework nós temos na parte superior dele o ciclo de vida da defesa. Nesse caso aqui representado por um ciclo de vida proposto pelo Exército Brasileiro. Ao centro nós temos aqui o IPPD genérico apresentado pelo DoD. E embaixo nós temos aqui um ciclo de vida genérico representando o ciclo de vida da indústria de defesa. Como funciona esse ciclo aqui? Então nós temos aqui o Exército, o órgão de defesa, ele apresenta a sua demanda, a demanda vem para a indústria de defesa, a indústria de defesa vai responder contratualmente, né, com suas propostas e celebrando seu contrato, então ele vai ter os entregáveis que vão suprir as necessidades, né, levantadas pela defesa. Aqui no ciclo do DoD, ele é basicamente, aqui a gente tem a entrada com os requisitos, né? Nós temos aqui ao centro aqui o conjunto de ferramentas, né? Rodando aqui dentro do ciclo aqui o conjunto de ferramentas, as equipes e aqui o processo de desenvolvimento. Então, as ferramentas que são adotadas são as ferramentas lá do processo de gestão, aquelas ferramentas que são adotadas para a gerenciamento de projetos, base de dados, controle de requisitos. Então, essas ferramentas são adotadas lá no processo de gestão, elas são incorporadas aqui, agregadas mais com o que existe na indústria. Então, esse conjunto de ferramentas são utilizadas em prol do desenvolvimento. O processo de desenvolvimento adotado dentro dessa abordagem é o processo da indústria. Então, se nós lembrarmos que o próprio ciclo da ISO, o ciclo da OTAN, do próprio MD, eles definem lá que tem a fase de concepção e a fase de desenvolvimento. Mas esse processo de desenvolvimento aqui do IPPD, claramente ele é definido como um processo adotado pela indústria. Então, as equipes que forem trabalhar, elas precisam ter noção de que o contrato é feito sob a ótica do órgão de defesa, mas o processo de desenvolvimento adotado, ele é o processo da indústria. Então, os militares que forem participar das equipes, né, eles precisam realmente entender como funciona o processo de desenvolvimento da empresa, as fases, como trabalham, e o profissional da empresa precisa entender como funciona o ciclo de vida, né, do órgão de defesa, para que eles possam atender as necessidades, as demandas contratuais e os órgãos e os agentes da defesa que estejam envolvidos com o contrato entendam como que a indústria trabalha, de forma que você consiga casar essas duas situações e ao final você conseguir ter um produto entregável, conforme o contrato foi estipulado. Aqui você tem os produtos e processos, né, que são desenvolvidos ou são utilizados nesse ciclo. Os produtos e processos são tantos os envolvidos aqui na parte da área de defesa, quanto os produtos e processos envolvidos, né, no ciclo da indústria. Bom, falando especificamente um pouco dos times, dos times de integração. Os times de integração, eles basicamente podemos classificá-los em 3 os times. Então, nós falamos lá um pouquinho que as ferramentas elas vêm lá da gestão, o processo de desenvolvimento é o processo da indústria, mas e as equipes? As equipes são equipes integradas que têm que ser formadas por integrantes tanto da área militar quanto da empresa. E essas equipes elas se dividem basicamente em que elas são uma equipe de integração,
Então, a primeira equipe, que é a parte de engenharia de sistemas de integração, que ela vai se encarregar de fazer o contato interno, a parte de engenharia com a empresa, a parte que está cuidando do desenvolvimento e fazendo integração, e também ela leva as informações para o nível de fora, que é o nível de gerencial do programa e do projeto. Então, nós temos o nível gerencial e essa equipe técnica de integração faz essa interface entre o administrativo e a parte técnica, se encarregando de estar indo. E nós temos outras duas equipes, que é a equipe de nível superior e a equipe de nível inferior. Essas duas equipes, a primeira delas, a nível superior, é a equipe de integração de produtos, e a de inferior é a nível de desenvolvimento de produto. Então nós temos aquela equipe que trabalha lá no chão de fábrica, basicamente desenvolvendo, pensando, projetando, fabricando, e outra equipe se preocupando com a interface e como aquilo ali vai se integrar nos demais elementos de hardware e software. Então essas equipes elas se complementam e elas trabalham estritamente correlacionadas ali com a equipe de engenharia de sistemas e integração. E o papel das equipes, né, a participação dos membros, ela vai variando ao longo do ciclo de vida do sistema. Então, tem períodos que a parte de concepção ela trabalha com mais intensidade voltada para o pessoal de integração, depois passa quando participa a parte de desenvolvimento, o pessoal de desenvolvimento propriamente dito trabalha mais intensamente voltado no desenvolvimento. Quando você tem a parte de verificação, validação, nós temos as equipes de integração, cuidando realmente para que aquilo que foi entregue, está sendo desenvolvido, possa estar casando, estar se integrando e durante a fase de entrega e implementação. Bom, uma breve aplicação do framework do IPDD para o sistema de defesas nas Forças Armadas. Então, o framework para desenvolvimento de sistema de defesa ele será executado tendo as atividades focadas no cliente usuário, de forma a atender às suas necessidades. O processo inicia lá com o planejamento estratégico, seja do MD ou da respectiva Força Armada, que é o PBC, o planejamento baseado em capacidades. E a ideia é que se busque compreender com precisão os diversos níveis de necessidades para que se obtenha requisitos realistas e viáveis, tanto tecnicamente quanto economicamente, já no início do processo, para que ao final a gente tenha algo que possa realmente ser construído de forma e seja economicamente viável. E no processo de desenvolvimento do sistema de defesa, nós temos que os requisitos, esses requisitos foram definidos tecnicamente e economicamente viáveis, eles são subsídios para a fase de desenvolvimento do conceito. E lá, múltiplas arquiteturas, eles podem ser elaborados como conceitos concorrentes para o sistema. Então, não pode se desenhar diversas arquiteturas para se definir lá na frente qual que vai ser a arquitetura que será utilizada para desenvolver o sistema de defesa. E o sistema ele será decomposto em diversos subsistemas e esse nos componentes. Então serão designadas equipes para que desenvolver esses componentes. Então aí entram as equipes de integração e as equipes de desenvolvimento, que elas vão receber esse desafio de desenvolver e integrar esses componentes e esses no sistema. Então, para que esse ciclo, esse framework ele gire, essa roda gire, essa engrenagem gire, então é necessário que um esforço de integração para o desenvolvimento de SD. Então, as equipes das Forças Armadas serão designadas para conduzir o processo de obtenção. Então, nós temos, dentro das fases, nós temos aquela fase de concepção, que gerou aqueles requisitos vão entrar dentro do ciclo. Então, o ciclo, vou ter as equipes das Forças Armadas designadas para elaborar o processo de obtenção e observando os preconizados nas normas internas do ciclo de vida. E as equipes das empresas já irão trabalhar de que forma? De acordo com o seu modelo de desenvolvimento do produto, pensando como será desenvolvido, mas atentando para as demandas contratuais. E nesse trabalho conjunto, as Forças Armadas se encarregarão de definir uma estratégia de obtenção, mas contando com o auxílio do respectivo setor das empresas de defesa. O que vem a ser essa estratégia de obtenção? Quando vai se fazer o processo de obtenção,
lá já no processo tem que se pensar como aquilo será desenvolvido. Então essa estratégia de obtenção não é simplesmente pensar como eu vou fazer o contrato, a contratação, qual a modalidade, quais são os artigos na lei que eu utilizo para fazer a contratação. Ele vai além, ele já se pensa nessa estratégia de obtenção, como será feito o desenvolvimento. Se o desenvolvimento ele vai ser feito de uma forma única, de uma forma direta, ou vai ser feito de forma incremental, vai ser feito por fases, como que vai ser feito o desenvolvimento da solução técnica. Se o desenvolvimento vai se adotar o modelo de desenvolvimento waterfall, vai ser feito um modelo de desenvolvimento em V, vai ser feito um modelo de desenvolvimento em espiral, vai ser um modelo de desenvolvimento ágil. Então a estratégia de obtenção ela tem que ser feita já pensando nisso. E para que isso ocorra, a necessidade de um contato direto com as empresas. E uma vez definido isso, então nós temos que durante o processo de desenvolvimento, feito a parte de obtenção, as equipes das Forças Armadas elas deverão estar aptas a realizar as consideráveis intervenções durante a fase de obtenção, a parte de desenvolvimento. Elas irão atuar na função de gerenciamento e fiscalização de todo o processo. E as equipes das empresas elas serão encarregadas de conduzir a parte técnica do projeto, que é o desenvolvimento, integração, fabricação e implementação da solução contratada. E ambas as equipes elas participarão das principais atividades no outro. Então as equipes elas se relacionarão, então tanto a equipe da área de defesa quanto a equipe da área da empresa, elas têm que se correlacionar, se relacionar de forma que uma possa exatamente atuar na outra, apoiando ou corrigindo, dando realmente, passando informações, trocando realmente dados, de forma que ao final a gente possa ter um SD desenvolvido conforme o esperado pelo cliente, que é o grande objetivo disso. Bom, senhores, finalizando, na parte de considerações finais de conclusão, então nós temos que esse framework, o objetivo dele é suavizar e facilitar a execução das atividades que surgem na estreita relação de dependência mútua que há entre a indústria de defesa e os órgãos de defesa, dentro do processo de obtenção e desenvolvimento de sistemas de defesa. E esse framework busca usar os conceitos de ciclo de vida, os processos de gestão, os conceitos de desenvolvimento integrado de produtos e das equipes de integração de desenvolvimento, para que realmente a gente consiga utilizar tudo isso em prol do desenvolvimento de sistemas de defesa de alta complexidade. E é importante entender o seguinte, que à medida que a complexidade tecnológica dos sistemas de defesa aumenta, mais relevante será o esforço de integração. Então, mais relevante é que a gente consiga montar essas equipes de desenvolvimento e botar um ciclo organizado para rodar, para funcionar, de forma que a gente consiga ordenar e coordenar todo esse trabalho das equipes. E os próximos passos para continuar essa pesquisa é a realização de estudos de casos utilizando o framework dos programas estratégicos das Forças de Defesa, das Forças Armadas, e analisar a pertinência do framework proposto e a forma como os programas de obtenção de defesa de alta complexidade estão estruturados. Obrigado.